Boa noite, telespectadores da Causa Operária TV. O Não Compre Jornais, minta você mesmo, adentra agora na sua casa ou no seu trabalho ou então no seu veículo de transporte para falar aí durante uma hora de acontecimentos que envolvem a questão da imprensa, do jornalismo, dos meios de comunicação, da liberdade de expressão. Você que está acompanhando a programação 24 horas da Causa Operária TV, se ainda não curtiu o nosso vídeo da transmissão direta aí da Causa Operária TV, pode dar o seu joinha aí, a sua curtida, comente também no nosso chat, faça suas críticas, sugestões, comentários, para a gente ler também e interagir com o nosso público. Compartilhe nas redes sociais o nosso programa, em todas as redes sociais aí. A gente vai falar bastante de redes sociais no programa de hoje. Compartilha no Twitter, enquanto o Twitter possibilitar o compartilhamento. Compartilha no Facebook também, enquanto você não for bloqueado. Compartilha no Instagram, enquanto não censurarem sua conta. Compartilha aí no WhatsApp, enquanto não impedirem que você mexa no aplicativo, no Telegram, que aparentemente é mais seguro, mais confiável, mais democrático. Compartilha por e-mail, compartilha em grupos e em páginas também, mensagens privadas para os seus amigos. O nosso programa que começa agora comigo, Eduardo Vasco. Se você não for inscrito na Causa Operária TV, pode se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo também, inscreva-se. Já são quase 90 mil inscritos no nosso canal, rumo a 100 mil, com certeza em 2021 vamos ultrapassar 100 mil inscritos na Causa Operária TV. Do lado do botãozinho inscreva-se tem um botão Seja Membro, que é uma forma mais elevada ainda, mais nobre de contribuição com a Causa Operária TV. Por apenas R$ 7,99 por mês, você contribui financeiramente com o nosso canal, ajuda a construir com a gente a Causa Operária TV, para a gente tentar quebrar aí o monopólio da, da comunicação aí dos grandes veículos burgueses, né, que só mentem para os trabalhadores, que só manipulam toda a situação, e a gente aqui lutando contra tudo isso sem receber dinheiro dos capitalistas, sem receber dinheiro do Estado, né? Recebendo apenas o apoio dos trabalhadores, daqueles que estão aqui na luta com a gente, pelos quais nós lutamos. Então, torne-se membro da Causa Operária TV para ajudar esse projeto revolucionário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, vamos começar então. O tema do programa de hoje é uma coisa aí que está preocupando muito a esquerda, de um ponto de vista muito diferente do que ele está preocupando nós do PCO, que é o seguinte: na semana passada, um grupo de milhares de apoiadores do Donald Trump invadiu o Congresso dos Estados Unidos, né? Houve 5 mortos, houve um cara fantasiado com chifre sentando na cadeira do presidente do Senado. Tudo isso aí após um comício do Trump, que havia sido convocado para denunciar a fraude eleitoral da qual ele foi vítima nas eleições do ano passado, presidenciais, em que a burguesia se juntou toda para eleger o Joe Biden. Após esse evento, que tinha cerca de 50 mil pessoas, uma parcela delas, cerca de 10%, foram até, na frente da Casa Branca, foram até o Capitólio para protestar. E aí acabaram invadindo o Capitólio. Logo, a burguesia de conjunto, os grandes veículos de comunicação, senadores democratas e deputados democratas e até mesmo republicanos, logo começaram a denunciar isso daí como se fosse, nas próprias palavras deles, uma tentativa de golpe fascista. E a esquerda caiu
nessa propaganda, né? Assim, aventando a possibilidade de o fascismo novamente tomar o poder através dessa mobilização. Muito preocupada com isso. O que nós nos preocupamos, no entanto, são as consequências disso, porque veio uma repressão muito forte, né? Não tanto ainda policial, né? Mas principalmente com relação à censura e à liberdade de expressão. Bom, primeiro, já o Congresso dos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, já colocou aí para funcionar um segundo processo de impeachment contra o Trump, acusando de ter incitado essa manifestação. A partir dessa desculpa também, o Donald Trump foi censurado no Twitter, foi censurado no Facebook, no Instagram e no YouTube, porque ele teria incitado a manifestação. No entanto, ele não fez isso. Eu acompanhei os tweets dele, ele pouco se pronunciou e apenas falou que as pessoas que estavam lá deveriam fazer uma manifestação, já estavam fazendo manifestação, e ele falou que essa manifestação deveria ser pacífica, ordeira, que, que protegesse ali os guardas do Capitólio, ninguém atentasse contra a saúde, contra a vida deles. E depois, quando a situação já tinham invadido o Capitólio, toda a imprensa estava falando que eles eram terroristas e que o Trump era o responsável por isso, Donald Trump se sentiu pressionado e postou um vídeo nas redes sociais no qual ele falava para as pessoas se retirarem e voltarem para casa, né? Então, em nenhum momento ele incitou a invasão ao Capitólio. No entanto, essa daí foi a justificativa para o impeachment dele e para a censura dele nessas redes sociais. E é isso daí que preocupa a gente, né, que tanto defende a liberdade de expressão, porque um presidente dos Estados Unidos, que é a pessoa mais poderosa do mundo, está sendo vítima de uma censura brutal como essa, né? O que será de nós, réis mortais, de um país subdesenvolvido, atrasado, uma república de bananas como é o Brasil, né? Quando esse tipo de censura chegar até aqui, né? E o pior de tudo é que tem gente da esquerda pedindo esse tipo de censura aqui também, com a desculpa de combater a extrema-direita, como se o Twitter, o Facebook e o Google tivessem intenção de lutar contra o fascismo, né? A gente sabe que não é dessa forma que se luta contra o fascismo e que isso daí, na verdade, a censura é um método fascista, né? Não se luta contra o fascismo com métodos fascistas. Mas é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje com o nosso convidado, o Valdo Santos, jornalista da TVC Jornalismo, jornalista independente da imprensa alternativa, que esteve conosco no programa da semana passada, né? Ele falou um pouco justamente sobre o próprio trabalho, né, da TVC Jornalismo, trabalho como jornalista independente, as dificuldades em estabelecer, né, um jornalismo crítico, independente, alternativo, revolucionário, e vai estar aqui de novo com a gente para falar dessa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, de opinião, que interessa tanto para a gente, principalmente da imprensa alternativa, né? Afinal de contas, diariamente nós temos a liberdade de expressão nossa limitada, né? Se a gente for comparar com a Rede Globo, com a Folha de São Paulo, com a Veja, que ganham milhões e milhões de reais do Estado para poderem imprimir seus jornais, suas revistas, para terem diversos, dezenas e centenas de canais de TV para expressar a opinião da burguesia, enquanto nós aqui temos apenas uma internet precária e um aparelho de celular para, além, logicamente, isso é o que conta, de muita disposição para a gente poder expressar aqui o ponto de vista dos trabalhadores. Então, essa questão da liberdade de expressão interessa muito a gente e nos preocupa muito quando ela é atacada. Muito boa noite, Valdo. Valeu novamente pela sua presença no nosso programa.
queria que você iniciasse aí a sua participação, falando o que você achou, de modo geral, da, dessa invasão aí do Capitólio, das consequências disso, né? A gente tem que lembrar também que já está sendo anunciado aí um novo ato patriótico pelo governo dos Estados Unidos, que será encabeçado pelo Donald Trump, pelo Joe Biden, né? E o ato patriótico que veio logo após o ataque às Torres Gêmeas em 2001, ele significou um aumento espantoso na vigilância, na espionagem por parte da CIA, do FBI, do Exército dos Estados Unidos, da prisão de milhares de centenas de cidadãos americanos supostamente envolvidos em crimes contra a segurança nacional. E é o que vem pela frente, tudo isso a partir dessa manifestação que foi uma ocupação do Capitólio nos Estados Unidos e a própria questão do bloqueio e a censura à liberdade de expressão do Donald Trump. Valdo. Olá, muito boa tarde ou boa noite para quem nos assiste aqui pela COTV. E mais uma vez aí é um imenso prazer em estar de volta aqui com os camaradas da COTV, o pessoal também do PCO, DCO, quem nos acompanha por aqui. Bom, a questão do Trump, eu sempre comento quando eu digo, a partir daquele ato lá, da dita invasão no Capitólio, em que a questão censura Trump é uma questão que nós devemos sempre ter um pé atrás com o que está acontecendo. O porquê? A censura de Trump pode ser a censura de toda a esquerda mundial, a esquerda brasileira, porque é inadmissível, se você briga pela questão da liberdade de expressão, como é que você vai, mesmo sendo o Trump proto-fascista, ultradireitista, como é que você vai brigar pela total liberdade de expressão se você acaba apoiando um ato que não é nem um pouquinho legal? Ah, mas é um sujeito da extrema-direita, é um proto-fascista, tudo bem. Só que, se você pensar que hoje a censura está sendo feita a Trump e com apoio, inclusive aqui no Brasil, você assiste alguns canais aí, inclusive canais progressistas, e que defendem, inclusive, pessoas da esquerda, pessoas aí com cargo público, inclusive, e que hoje está defendendo essa censura a Donald Trump. Ou seja, o Donald Trump hoje está praticamente sem rede social. E isso é uma censura, e discutimos, inclusive, na sexta-feira passada, essa questão também de censura. E eu até coloquei um exemplo pessoal, que fui censurado por ter uma parceria com um canal aí, entre aspas, progressista, e que acabei também sendo censurado. Então, é uma coisa que, quando você sofre uma censura na pele, você sente o peso de toda a situação. Então, não adianta hoje você apoiar esse tipo de atitude. Ah, mas ele é um fascista, ele é um ultradireitista, é um defensor aí do conservadorismo, mas o que está em jogo neste momento é a liberdade de expressão. E se você pensar que hoje você pode. Acho que houve um problema aí na conexão do Valdo. A gente vai tentar restabelecer aí. Queria aproveitar para fazer um chamado aí a todo mundo que está assistindo o nosso programa a participarem da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária. Está rolando. Ontem foi a quarta aula do curso
o que foi o stalinismo, uma análise marxista ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Acontece desde a semana passada o curso, né, começou no dia 5 de janeiro, vai durar os meses de janeiro e fevereiro inteiros, todas as terças e quintas de noite. Bom, eu fui falar que o Valdo travou, né? E eu também travei logo em seguida, por coincidência. No caso, não foi nenhum problema da Causa Operária TV, foi problema das nossas próprias internets aqui, né? Como eu disse, a gente aqui depende de escassos recursos para manter a nossa atividade jornalística, né? Recebendo apoio somente dos nossos queridos internautas, enquanto que a Rede Globo, que é o grande monopólio das comunicações do Brasil, é quem a gente denuncia todos os dias, recebe bilhões aí do Estado e dos capitalistas, vindo dinheiro direto do imperialismo para manter essa dominação aí na comunicação aqui no Brasil. Mas deixa eu terminar de fazer a propaganda da Universidade Marxista, né? Você pode acessar universidademarxista.pco.org.br, acessar lá o site, se inscrever, é apenas R$ 100 para um curso de 2 meses, com 16 aulas, 3 horas de aula por 6 horas de aula por semana, 3 horas cada aula, verbetes, livros, biografias de toda a história do movimento operário internacional, você encontra também no site. É um preço muito acessível para a grandiosidade do curso, né? Então, já são mais de 1.000 pessoas inscritas no curso, é o maior curso de formação política marxista do Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores do mundo também, e vocês podem ter acesso aí na plataforma da Universidade Marxista, curso sobre o stalinismo. Bom, já que eu fiz aqui fazendo a nossa propaganda, né? Vamos passar de novo aí para o Valdo para ele terminar a primeira exposição dele do programa. Você já estava, acho que até concluindo, Valdo, só conclui para a gente continuar o É, debate. acredito que eu estava já praticamente concluindo, falando aí que o Trump, acredito que caímos bem na hora que eu falei sobre o Trump, que agora está praticamente sem rede social, né? Ele pode, inclusive, fundar o movimento dos sem redes sociais, a turma do Trump. Bom, mas o que eu estava me referindo é exatamente sobre este exemplo aí
se o Trump sofre esse tipo de censura, isso pode sobrar, resumidamente, sobrar também aqui para o nosso canal, aqui a TVC Jornalismo, pode sobrar para a CO TV, pode sobrar para os canais aí, os canais progressistas. E nem se fala dos partidos de esquerda, né, os partidos ideologicamente revolucionários, são os primeiros, né, partidos que têm, por exemplo, canais, partidos que têm uma rede social, as mídias sociais ativas, são os primeiros que serão atacados. Então, resumidamente, o que é que eles estão planejando? Isso em termos mundiais, mas principalmente aqui no Brasil também. Exatamente, é eliminar os dois polos extremos. Eliminar a extrema esquerda e eliminar a extrema direita, porque com isso facilita exatamente o protagonismo do centro, ou seja, como eu falo aqui, a direita perfumada, a direita cheirosinha, a ter esse protagonismo, não só brasileiro aqui, mas também em termos mundiais, agora que o Biden, dia 20, se tudo der certo, ele estará assumindo aí, vai ser o comandante aí do imperialismo, do maior império aí, infelizmente, vai ser o comandante, portanto, eles querem abrir caminhos para governar ou desgovernar de maneira que não tenha nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de impedimento, o Vasco. Isso. Agora, o Donald Trump, né, censurado pelos grandes monopólios das redes sociais, ele foi tentar se refugiar em uma rede social alternativa chamada Parler, né, que é utilizada muito pelos seus apoiadores. No entanto, essa rede social também foi bloqueada pelos grandes monopólios, né? A, a Parler, ela foi primeiro riscada aí pelo Google e pela Apple, né? Apagada das plataformas deles. E depois da Amazon. Isso daí fez com que a plataforma, a rede social não possa ser encontrada na internet praticamente. Uma coisa que é curiosa, o dono do Twitter, ele publicou uma, um artigo de opinião, né, em que no artigo ele dizia algo como o que a gente costuma ouvir dos defensores do neoliberalismo, né? Se você está insatisfeito com a rede social que você usa, mude para outra rede social. No entanto, isso daí é uma hipocrisia, porque o Donald Trump, não estando insatisfeito, mas sendo bloqueado pelo Twitter, Facebook e Instagram, mudou para Parler e esses monopólios derrubaram a Parler, né? Então, não existe isso daí, se você está insatisfeito com um, muda para outro, porque a livre concorrência faz você ter um monte de alternativas. Mentira. Os monopólios não aceitam concorrência. Por que que eles derrubaram? Bom, primeiro, por que que eles censuraram o Donald Trump, né? O Donald Trump, ele tem uma diferença para os outros políticos imperialistas, ele é um demagogo, só que ele não é tão demagogo como os outros, porque os outros, eles fazem, como o Biden, faz demagogia com as mulheres, faz demagogia com os negros, faz demagogia com os homossexuais, né? Donald Trump não faz demagogia com eles. Ele é bem escroto com eles. Só que ele apenas expressa o pensamento do Biden, o pensamento que o Biden guarda consigo mesmo, né? E que ele, ao contrário, engana as mulheres, os negros, os homossexuais, assim como todo o regime norte-americano é dessa maneira. O Trump, ele escancara
como que funciona o imperialismo, né? Logicamente que o imperialismo não quer isso daí, né? Porque o Trump escancarando o funcionamento do imperialismo faz com que o povo se revolte contra isso daí. E por um lado ele tem uma base social também significativa de extrema direita. E o que acontece é uma polarização política gigantesca, né? Que a gente viu nas ruas dos Estados Unidos desde o início do mandato do Donald Trump, particularmente no ano passado, né? Quando houve grandes protestos de massa contra a violência policial, quando a extrema direita foi atentar contra esses protestos armada, e grupos de esquerda, grupos de movimentos negros, se armaram também para enfrentar a extrema-direita na rua, levando a um clima de eventual guerra civil nos Estados Unidos, o que é uma desestabilização enorme do regime político norte-americano e o que a burguesia logicamente não quer. Ela quer uma paz para poder melhor administrar ali os seus lucros, né? O Donald Trump, ele é um fator gigantesco de desestabilização do regime. Por isso que a burguesia não quer ele nem perto do cenário político e por isso que estão promovendo um processo de impeachment contra ele e censurando ele em todas as redes sociais, né? Por outro lado, por ele ter uma grande popularidade, né, ele teve mais de 70 milhões de votos, tem mais de 80 milhões de seguidores no Twitter, ele migrando para a Parler faz com que essa rede social fique famosa, né, e ganhe muitos seguidores. Boa parte dos que seguiam o Trump no Twitter, no Facebook, no Instagram, em outros aplicativos, em outras redes sociais, migrariam para a Parler e ela seria uma concorrente, né, dessas outras redes sociais. Logicamente, uma concorrência no capitalismo significa roubar uma parte, né, uma fatia do bolo. Logicamente que os que detêm o bolo não querem dividir o bolo com ninguém. Então, eles usam o poder deles para impedir qualquer tipo de concorrência. Isso daí é o imperialismo, isso daí é o capitalismo na sua fase de decadência, né? Aí existe uma grande contradição com relação aos direitos, né? O direito de livre iniciativa, de livre concorrência, já está escancarado que não existe há muito tempo, né? E o direito de liberdade de expressão também não existe mais quando a gente vê que uma pessoa é bloqueada das redes sociais por expressar uma opinião, né? Por ter uma opinião diferente e, mais do que isso, com essa opinião mobilizar as pessoas contra o sistema, né? Aí eu pergunto para você, Valdo, que citou, né, essa questão de a esquerda apoiar esse tipo de censura, sendo que isso daí vai se voltar inevitavelmente para ela. A esquerda parece que não aprende, porque ela é sempre censurada, já há muito tempo. Quando o Hitler assumiu o poder, o que ele fez? Ele censurou todos os meios de comunicação da esquerda, prendeu todo mundo. Quando teve a ditadura militar aqui no Brasil, a mesma coisa. Nos governos burgueses tradicionais, a esquerda não tem voz nenhuma na TV, no rádio, em nenhum jornal, né? E, e mais, ainda a respeito das redes sociais, é comum a gente ver censura a diversos veículos de esquerda ou então ligados a movimentos que contestam o imperialismo. Por exemplo, canais de TV, sites de internet do Irã sempre são apagados aí das redes sociais, YouTube, Twitter, da Venezuela, a mesma coisa, de Cuba, da Coreia do Norte, da Rússia, da China, né? Então já existe uma censura muito grande contra aqueles que denunciam de alguma forma o imperialismo. E a gente vê uma censura muito grande aqui no Brasil também com a esquerda. Só que a esquerda parece que não consegue ligar um ponto no outro, né? A esquerda parece que não entende que aquilo que ela lutava, que era a liberdade de expressão, contra o monopólio dos meios de comunicação, tudo, agora ela está defendendo só porque o outro lado seria a extrema-direita fascista, né? Então, para lutar supostamente contra o fascismo, ela está apoiando toda a censura dos monopólios imperialistas, que são os verdadeiros donos do regime, contra a extrema-direita, sem entender que isso daí vai se voltar contra ela e
como inclusive o Rui Costa Pimenta falou no programa de ontem no DCM, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, só que a esquerda, no caso, é o Francisco, e apanha muito mais do que o Chico, né? Porque a gente sabe que o principal alvo aí de tudo isso são os movimentos sociais e os trabalhadores, Valdo. E você vê que dá para a gente aí na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Aí você vê uma esquerda totalmente perdida, quer dizer, perdida entre aspas, né? Porque há interesses claros por alguns carguinhos, uns míseros cargos, e aí você vê a esquerda entrando aí nesse discurso aí, passando pano na direita, assumindo aí uma postura também direitista, para com o discurso contra o antifascismo, mas nós temos que se unir nessa dita frente, uma espécie de frente ampla para combater o fascismo, combater a extrema-direita. Então, esse exemplo aí que está acontecendo lá nos Estados Unidos, isso aí projeta-se também aqui para o Brasil, que é o nosso nicho, aqui, o nosso local. Então, esse discurso aí é exatamente de frente ampla em termos mundial mesmo, né? Então, o interesse é de eliminar, como eu falei, os dois polos, tanto o polo da esquerda, no caso da extrema esquerda e da extrema direita, para ter como protagonismo, ou seja, o rei desse tabuleiro, a direita cheirosa. Então, essa é a ideia de combater o Trump, alegando que o Trump, neste momento, é o grande perigo, mas o grande perigo é aquilo que você. E esse governo aí do Joe Biden é um governo perigoso, é um governo muito mais imperialista do que o Trump. O Trump, ele ficou esse tempo aí no governo norte-americano, e por incrível que pareça, se você comparar os governos dos democratas, eles foram muito guerreiros, né, do que em comparação ao Trump. O Trump, praticamente, o que é que teve em termos, né, de ataque? Não tivemos, assim, claro que teve grandes manifestações e tal, mas apenas teorias. Enquanto que, se você comparar o governo Obama, por exemplo, foi um governo guerreiro, um governo aí que atacou várias regiões aí no mundo. Então, a esquerda, infelizmente, está embarcando num barco furado e que, neste momento aí, acredito que eu coloquei aqui uma espécie de frente ampla mundial, agora pró-Biden, que é o que vai ser aí o grande chefe do imperialismo mundial. Deixa eu agradecer aqui o pessoal. Antes disso, só mais um comentário, né? O curioso é que a esquerda, só porque é contra o Trump, contra os trumpistas, está defendendo essa censura aí dos monopólios. E ela se coloca tão à direita, né, que a gente pode ver declarações, lógico que ela se coloca, paradoxo, né, ela se coloca à direita dos trumpistas, que são fascistas, né, que estão defendendo a liberdade de expressão. Mostra que a esquerda brasileira e internacional em geral ela está retrocedendo muito. Mas até mesmo alguns setores democráticos saíram em defesa da liberdade de expressão do Trump, como é o caso do Glenn Greenwald, como é o caso do Edward Snowden, né? E como é o caso do Andrés
Manuel López, presidente do México, né, que é um presidente ao estilo do Alberto Fernandes, uma pseudo-esquerda, mas que nesse ponto aí adota um posicionamento democrático e muito mais louvável do que o da esquerda. E pasmem só, a Angela Merkel, chanceler alemã, a dama de ferro alemã, desde 2005 no poder, um dos pilares do imperialismo mundial, né, do ponto de vista de chefe de Estado político, né, a grande líder aí da direita europeia, ela se posicionou contra, né, a censura ao Donald Trump, falando que isso daí é um perigo. Agora, a gente vê o nível da esquerda, né? Se ela está à direita da Angela Merkel, né? Deixa eu agradecer então aqui o Arthur Freitas, Esse pessoal todo aí, Adriano o Vasco, Teixeira. Oi. só um detalhezinho, e esse pessoal todo que você citou aí, é tudo de perfil liberal. Se você pegar o exemplo aí do Glyn, ele é um jornalista de cunho liberal, não tem nada de esquerda radical, não tem nada, muito menos, né? Então, são pessoas, né, que têm esse perfil aí liberal e assumiram exatamente esse lado aí, pelo menos, né, de anti-censura. E a Angela Merkel, que é uma conservadora, né? Ela é do Sim, Partido Democrata Cristão, Partido Social Cristão, a coligação, que é uma coligação conservadora da Alemanha, né? Ela mesma é bem conservadora e nesse aspecto aí está sendo muito mais progressista do que a esquerda. A Silvia Miro, ela lembra, o deputado republicano Ron Paul tinha sido censurado no Facebook, sua conta já foi liberada. Bom, essa semana aqui o Twitter ele bloqueou a conta de 70 mil seguidores do Donald Trump, 70 mil, né? Ela lembra aqui, a censura já está pegando pesado por lá. Valeu aqui ao professor Jonas Carreira, que é companheiro do Valdo nos programas aí da TVC Jornalismo e também companheiro aqui também do Partido da Causa Operária TV. Muito obrigado, Jonas, pelos seus comentários. Quem sabe a gente também não faz algum programa junto aí. O Arthur Freitas continua comentando aqui. E a Renata Diniz também dá um salve aqui para a gente. Bom, infelizmente o nosso programa já está acabando, né? E queria agradecer aqui ao Valdo pela participação. Se quiser fazer um breve comentário aí sobre alguma coisa que a gente acabou não abordando, o Valdo pode fazer, mas a gente já se despede por aqui. Valeu, bom final de semana para você. Obrigado novamente pela participação no nosso programa. eu queria só, talvez, fazer aqui um chamamento, né, para você que nos assiste neste momento aí, de prestigiar os canais aqui, a COTV, a TVC Jornalismo, prestigiar com a inscrição, é muito importante que você faça a inscrição aqui na COTV, também lá na TVC Jornalismo, e sempre, na medida do possível, você pode convidar outras pessoas também para fazer parte aqui das nossas comunidades. E, além disso, o que o Vasco falou, um negócio sério, as nossas dificuldades aqui são exatamente a questão técnica, você vê que não temos uma internet de qualidade, você vê que não temos um equipamento, até que o Vasco exemplificou a Rede Globo, né, que tem toda aquela tecnologia lá disponível, um jornalista lá, se eu, o Vasco, estivéssemos hoje fazendo, por exemplo, um programa, uma live mesmo, para alguma alguma plataforma da Rede Globo, nós teríamos toda uma estrutura tecnológica, todo um aparato de produção, e tudo gente muito bem paga, e só que aqui nós não temos nada disso. Então, por isso que é importante. Hoje, a COTV e COTV barra PCO, esse curso do PCO aí, é muito importante porque esse tipo de iniciativa
ajuda a alimentar, ajuda a manter não só o partido, mas também toda essa rede aí, a rede, né, de comunicação, as mídias sociais aí do partido, e principalmente aqui a COTV, que é o canal que estamos neste momento aí falando não só com o Brasil, mas para o mundo todo. Então, esse tipo de iniciativa, métodos alternativos de você arrecadar, né, arrecadar algum dinheirinho, minúsculo que seja, mas ajudem muito a você manter, no caso aqui, a COTV, a TVC Jornalismo, os canais aqui progressistas e que precisam e muito, o Vasco, dessa ajuda e também da criatividade. Então, se você tem alguma ideia, inclusive, eu, pelo menos no meu canal, as boas ideias são muito bem-vindas. Se você tem alguma ideia, até mesmo para ajudar a sustentar os canais, é de suma importância. Então, agradeço aí mais uma vez pela participação. Um abraço aí para o meu camarada Jonas Carreira, o Jonas Carreira, que é também comentarista aí da TVC Jornalismo. Mais uma vez, aí um abraço para todos os camaradas aqui que acompanham a COTV. Isso aí, gente, valeu. Não se esqueçam que amanhã às 11h30 da manhã tem análise política da semana com Rui Costa Pimenta, aqui ao vivo na Causa Operária TV. A gente volta na próxima sexta, às 6 da tarde. Continue acompanhando a programação da Causa Operária TV, 24 horas a serviço dos trabalhadores. Valeu!